Hello everyone! Bem-vindos de volta ao nosso desafio de 3 dias. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, cada vez mais vai ter dicas por aqui. E se você acompanhou nossa primeira aula, já deve ter percebido como que o método tradicional de ensino de inglês focado em gramática e listas de vocabulário fora de contexto acaba deixando muita gente frustrada. Hoje, no nosso segundo dia, a gente vai dar um passo além e aprofundar nos princípios do que eu chamo de método natural para aprender inglês de forma definitiva. E antes de tudo, eu quero destacar aqui algo muito importante. Eu mesmo aprendi inglês morando no Brasil, sem ter feito intercâmbio ou passado anos em outro país. Eu fui para os Estados Unidos já falando inglês fluente. É importante falar isso para derrubar de vez aquela crença de que para ser fluente você precisa morar no exterior. Não, você não precisa. Se fosse assim, só quem mora fora aprenderia. E a gente sabe que isso não é verdade. Muita gente volta de um intercâmbio com um vocabulário básico e sem confiança ao falar, simplesmente porque não teve a exposição correta ou o direcionamento certo. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Eu já ouvi até caso de gente que foi para os Estados Unidos, ficaram 2 anos e voltaram falando espanhol. E inglês que é bom nada. Isso acontece porque eles só andavam com latinos, brasileiros. Enquanto isso, quem tá aqui no Brasil, mas segue o método certo, consegue alcançar a fluência. Muitas vezes alcançando a fluência tão rápido quanto ou até antes do que uma pessoa que foi morar lá fora. Mas Teacher Gui, como é que isso é possível? E é exatamente o que você vai entender na aula de hoje. No fim dessa aula, você vai ver por que não é necessário viajar para ter uma experiência de imersão de verdade e que é completamente possível aprender inglês na idade adulta. Se eu conseguir aprender tudo morando aqui, sem gastar fortunas em intercâmbio, qualquer pessoa pode fazer isso também. A tecnologia e o método certo hoje estão ao nosso alcance. Então se prepara, pega o papel e caneta que vamos mergulhar a fundo nesses conceitos. Vamos começar falando sobre o método natural de aprendizagem. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem aprender inglês quase que sem perceber, enquanto outras pessoas passam anos em cursinhos e mal conseguem formar as frases mais básicas? A resposta está no que eu chamo de método natural. E o que é esse natural? É se aproximar ao máximo do processo que acontece quando a gente aprende a nossa língua materna. Quando éramos bebês, ninguém dava aula formal de gramática pra gente. Ninguém pedia pra gente repetir lista de verbos ou preencher lacunas. A gente simplesmente ouvia nossos pais, nossos parentes, nossos amigos falando todos os dias. E aí o nosso cérebro ia absorvendo aquilo de forma progressiva e contextualizada. É claro que como adultos, a gente tem vantagens e desvantagens em relação a essa fase infantil. Mas o princípio de ouvir, entender e repetir e só então falar continua sendo poderosíssimo. Mas o que esse método natural envolve? Primeiro, contato diário. É uma imersão frequente, mesmo que por pouco tempo. Em segundo, temos um conteúdo autêntico, material que tenha começo, meio e fim e seja feito para nativos e não artificial para alunos. Em terceiro, temos a repetição estratégica, escutar várias e várias vezes até o nosso cérebro absorver. Pode parecer simples, mas essa é justamente a simplicidade que faz tudo funcionar de forma mais fluida. Ah, Teacher Gui, mas eu não tenho dinheiro para fazer um intercâmbio. Eu não posso largar tudo aqui no Brasil para passar 6 meses lá fora. Quantas vezes você já pensou ou ouviu algo assim? Não se preocupa, porque não é necessário viver fora para ter essa experiência de imersão. Claro que morar no exterior pode acelerar algumas coisas, por estar rodeado do idioma, 24 horas por dia. Mas eu conheço gente que morou anos fora e voltou sem influência real, justamente porque não se cercou do método certo. Em contrapartida, há pessoas que nunca pisaram num país de língua inglesa e ainda assim desenvolvem um nível impressionante de compreensão e de fala. No meu próprio caso, eu fui descobrindo caminhos para ter contato diário com o inglês sem sair do Brasil. E isso incluía ouvir podcasts e vídeos de pessoas nativas falando sobre assuntos que eu gostava, esportes, música, tecnologia. Envolvia também ler pequenos textos em inglês com a tradução ao lado para não ficar empacado quando aparecia uma palavra que eu não conhecia. Envolvia criar rotinas curtas, mas consistentes, usando o tempo de deslocamento para ouvir áudios, fazer anotações e revisões rápidas. People, vamos ser sinceros,
com a internet e smartphone, a gente tem tudo isso na palma da nossa mão. É muito mais fácil do que há 10 ou 15 anos, quando a gente tinha que esperar um programa de TV legendado ou comprar revistas importadas. Agora você consegue ter uma mini imersão diária sem complicações. E por que esse contato diário é essencial e por que os cursos tradicionais falham? Vamos ao primeiro pilar desse método natural: contato diário. Se você quer aprender qualquer habilidade, seja tocar violão, cozinhar ou falar inglês, a regularidade é fundamental. É treinando um pouquinho a cada dia que seu cérebro se acostuma e constrói conexões duradouras. Só que nos cursos tradicionais, muitas vezes a gente vai à aula 1 ou 2 vezes por semana. Passa ali 1 hora ou 2, faz alguns exercícios e acabou. Volta para casa e não faz nada até a próxima aula na próxima semana. Qual que é o problema? Essa falta de constância impede o cérebro de reter o que foi aprendido. Se a gente não revisa e não pratica de forma constante, a curva do esquecimento que eu mencionei no primeiro dia, se você não assistiu a primeira aula, vai lá assistir. Então, se a gente não pratica com constância, a curva do esquecimento atua com força total. Em poucas semanas, você já perdeu grande parte do que você aprendeu. Além disso, muitas escolas usam um método focado em gramática escrita e exercícios mecânicos, o que não simula a vida real. Você passa muito tempo aprendendo regras, mas quase não ouve o idioma em uso natural e nem tenta formar frases espontaneamente. É como se tentassem te ensinar a nadar sem te colocar dentro da piscina. Por outro lado, um contato diário, mesmo que seja 15 ou 20 minutos por dia, você faz pequenas imersões. E esse hábito faz toda a diferença. O inglês passa a ser parte do seu dia a dia e não só algo que eu faço às terças e quintas ou segundas e quartas. Aos poucos, a compreensão auditiva vai aumentando e a fala vai ficando mais solta. Agora vamos falar sobre conteúdos reais, com contexto feito para nativos. Isso são filmes, séries, vídeos, podcasts, livros, artigos, e não tenha medo de não entender nada no começo. O maior erro é achar que você precisa ficar craque em gramática para só então partir para assistir algo em inglês. E justamente ao contrário, você adquire muito vocabulário ao se expor ao material que foi criado para nativos. Por quê? Primeiro, por conta do contexto. Quando você vê algo com começo, meio e fim, por exemplo, um episódio de uma série, ou um vídeo no YouTube, um trecho de um audiobook, o seu cérebro tem mais pistas de significado. Você vê as expressões faciais, o cenário, a entonação. Conforme você vai evoluindo e seu vocabulário vai expandindo, o contexto te ajuda a adivinhar palavras de forma automática, mesmo que elas sejam novas. E isso faz com que acelere ainda mais o seu resultado. De tanto ver e rever esse tipo de conteúdo, certas palavras e expressões se repetem. Primeiro você estranha, depois começa a reconhecer e por fim você entende e começa a usar essas expressões. Esse ciclo é o que realmente fixa o idioma na sua mente. Se fosse só decorar a lista de vocabulário, você veria 50 palavras aleatórias sem contexto nenhum e depois esqueceria 90% em uma semana. Ai, Teacher Gui, mas eu não vou entender nada. Calma, a estratégia aqui é ter uma ferramenta de apoio. Seja a legenda, seja a tradução do texto em paralelo, seja um professor ou mentor que te dê suporte naquelas primeiras etapas. No início, é normal não entender quase nada, mas se você persistir e usar a técnica de repetição, que eu já vou detalhar aqui, cada vez mais a sua compreensão vai crescendo. Em poucas semanas, você vai se surpreender com quantas coisas você já entende de ouvido. E por que é tão importante a repetição massiva? A repetição massiva é o combustível do método natural. A gente chega aqui ao nosso terceiro pilar do método. Lembra quando você era criança e alguém te perguntava quantos anos você tem? Perguntavam isso umas 10 vezes por dia, né? Ou aquela musiquinha da TV que passava todo santo dia e de tanto ouvir você decorou sem esforço nenhum. É basicamente isso que acontece quando a gente adquire a nossa língua materna. E quando a gente vira adulto, a gente costuma achar que repetir é chato. Mas o ponto é, se o material é interessante para você, se você realmente gosta do assunto, por exemplo, um podcast sobre viagem, sobre culinária, tecnologia, artes, finanças, o que for que você goste, a repetição se torna algo natural e não forçado. Você quer rever aquele vídeo, reler aquele texto, ouvir de novo aquele áudio porque está aprendendo algo que te interessa. Essa repetição não precisa ser de 24 horas por dia. Basta você ritualizar alguns momentos. Por exemplo, estou indo para o meu trabalho, estou no carro indo para o trabalho. Vou ouvir o mesmo podcast em inglês por alguns dias até que eu comece a captar as expressões inteiras. Vamos supor que é hora de lavar a louça. Então você deixa ali
rolando aquele áudio de um livro que você já deu uma olhada antes, então você já sabe o assunto e vai reconhecendo as palavras. Você vai ter uma pausa no seu trabalho para tomar um café, então você aproveita e relê um trecho de um texto que você já leu no dia anterior, mas agora com mais atenção aos detalhes. Essa repetição cria caminhos no seu cérebro. Com o tempo, você vai perceber que certas estruturas gramaticais e palavras vão aparecendo sem você precisar decorar. E aí, quando você for tentar falar, elas simplesmente saem. Agora eu vou comentar com vocês a segunda virada de chave que eu tive, que são sobre as palavras de alta frequência. Deixa eu te contar algo que costuma mudar completamente a forma como as pessoas enxergam o inglês. Todo mundo acha que precisa saber muitas palavras para entender bem e se comunicar com fluência. E é verdade que o vocabulário é importante, mas existe um detalhe crucial: palavras de alta frequência. O português tem mais de 300 mil palavras. Nem eu, nem você, nem praticamente ninguém domina todas elas. E a gente nem precisa. No dia a dia, a gente usa e escuta um conjunto muito menor de vocabulário. Algumas palavras aparecem dezenas ou até centenas de vezes, enquanto outras aparecem raramente. E às vezes você passa a vida toda sem ouvir certas expressões. Com o inglês não é diferente. Existem cerca de 200 mil palavras na língua inglesa. Mas um estudo mostrou que as 2.000 palavras mais frequentes cobrem mais de 95% do que você ouve e lê em situações comuns. Se você dominar 1.000 dessas palavras, você entende 80% do que é dito. Com apenas 200 palavras de alta frequência, chega a uns 40% de compreensão. Parece loucura, mas é assim que nosso cérebro processa idiomas. A gente depende de um núcleo fundamental de termos muito usados para entender boa parte de um texto ou de uma conversa. E por que isso é tão libertador? Porque não é preciso decorar 100.000 palavras, basta você se expor repetidamente aos materiais certos, com um vocabulário real, que essas palavras mais frequentes vão surgir diversas vezes. É a repetição em ação novamente. Vamos a um exemplo prático. Em séries de TV, expressões como I mean, you know, actually, right, yeah, sure, let's go aparecem o tempo todo. Se você vive num ambiente de repetição desse conteúdo autêntico, o seu cérebro assimila naturalmente essas palavras de alta frequência. E aí, quando você for conversar, elas saem de modo automático, sem precisar ficar fazendo consulta mental de listas de vocabulário. Agora vamos para o terceiro pilar, que é o do bloqueio auditivo e fonemas desconhecidos. Agora que você entendeu por que o contato diário, conteúdo com contexto e repetição são vitais e como que as palavras de alta frequência podem acelerar sua fluência, vamos ao outro grande desafio, que é entender nativos falando rápido. Mesmo quando você sabe vocabulário e gramática, às vezes a gente não pesca o que a pessoa diz. Por que isso acontece? O primeiro motivo é que alguns fonemas não existem no português. O inglês tem sons que a nossa língua não tem. Quando o som se aproxima de um fonema conhecido em português, a gente tenta encaixar naquele som familiar. E quando não tem nada parecido, o nosso cérebro interpreta como um ruído. Isso cria um bloqueio auditivo. O segundo motivo é por conta da junção de palavras. No inglês falado, várias palavras se ligam, que é o famoso connected speech, formando um som que parece uma palavra só. É como se a frase What are you doing virasse What are you doing? What are you doing vira What are you doing? Eles se conectam. E se você não está acostumado, parece que é outra coisa. O terceiro motivo é por conta das contrações e das reduções. Por exemplo, let me vira let me. Let me vira let me. Going to vira gonna. Want to vira wanna. E por aí vai. Se você nunca teve contato com isso, vai soar completamente estranho. A boa notícia é que você supera isso com prática, ouvindo material autêntico e fazendo bastante repetição. Não tem atalho mágico, mas quando você segue o método natural, que é imersão contínua, repetição, conteúdo feito para nativos, essas reduções fonéticas começam a ficar claras. Aos poucos, você reconhece que what you doing é a mesma coisa que what are you doing. E isso deixa de ser um mistério. Mas agora, como é que eu, Guilherme, superei o bloqueio auditivo? No meu caso, quando eu comecei a ouvir músicas e assistir séries sem legenda, no começo eu entendi uns 10%. Eu reparava em algumas expressões que apareciam o tempo todo, mas eu não captava a pronúncia. Então eu pegava aquele trecho, repetia, procurava a forma escrita, voltava e ouvia de novo. Eu fazia isso com calma, sem pressa. Foi um processo de desbloqueio dos fonemas que eu não conhecia. Em pouco tempo, aquele som estranho ficou mais natural. É como se meu ouvido abrisse uma gaveta nova para guardar
era aquele fonema. E depois de um tempo eu passei a reconhecer aquele som em outras falas, em outras séries, em outras músicas ou conversas. É exatamente assim que você ganha confiança auditiva. E por que esse método é tão mais rápido e eficiente? Muita gente se surpreende quando em poucos meses de estudo direcionado, mesmo sem morar fora do Brasil, já consegue entender boa parte de um podcast em inglês, por exemplo. E aí quando olha para trás pensa, meu Deus, eu passei anos num cursinho e não cheguei nem perto desse resultado. Por que isso acontece? Porque a gente foca no que importa. A gente não vai desperdiçar tempo decorando regras que o seu cérebro ainda não vai usar nem reconhecer. Primeiro você vai ouvir muito, aí você entende, ganha vocabulário e só depois a gramática entra como um suporte para refinar o que você já aprendeu na prática. E como que a gente mantém a motivação e consistência? Por você consumir um material que você gosta, fica mais fácil de manter um contato diário. E é esse contato frequente que faz toda a diferença, tá? Em um cursinho tradicional, se o assunto do livro é chato, você não vai sentir vontade de revisar nada depois da aula. E como que a gente atinge o crescimento exponencial? À medida que você entende um pouco mais, fica mais fácil entender mais ainda. É uma bola de neve positiva. Quando você se dá conta, já está compreendendo 50, 60, 70% do que você ouve e lê. E com 80% você já consegue ter conversas bem razoáveis. E como que a gente mantém a nossa autoestima, a nossa confiança elevada? Cada pequena vitória, como entender uma fala inteira ou uma cena de filme sem legenda, te enche de motivação. Você se sente que está progredindo de verdade. Isso contrasta bastante com a sensação de estagnação que muitos têm. Vamos relembrar o que você aprendeu nessa segunda aula. Descobriu que não é preciso morar no exterior para ter imersão. Como que o método natural, que é o contato diário, mais conteúdo real, mais repetição funciona na prática. O papel crucial das palavras de alta frequência para chegar rápido a níveis altos de compreensão. O que é o bloqueio auditivo e como superá-lo por meio de contato com fonemas que não existem em português. Mas ainda tem mais. Amanhã, na nossa última aula desse desafio de 3 dias, eu vou revelar 2 segredos avançados para você dominar a compreensão auditiva ainda mais rápido, mesmo que ache que nunca consegue entender nativos falando rápido. Vou revelar também como desenvolver a capacidade de falar de forma espontânea, sem traduzir tudo na sua cabeça, sem aquela vergonha ou travamento que paralisa tanta gente. Pode acreditar, existem estratégias específicas para desbloquear sua fala e transformar tudo o que você vem absorvendo em conversas reais. Vou mostrar exemplos práticos de como ativar sua fala em inglês naturalmente, usando a mesma lógica do método natural, sem inventar complicações com gramática que só te prendem ainda mais. Agora, antes de encerrar essa aula, eu quero que você que está assistindo aqui pense. Você acredita que pode criar rotinas de contato diário com o inglês, mesmo tendo uma vida corrida? Quais são os temas ou conteúdos, quais filmes, seriados, áreas de interesse que poderiam tornar esse contato diário mais agradável, ao invés de ser uma obrigação chata? Qual é a sua maior dificuldade quando você tenta compreender áudio real em inglês? É a velocidade? São as palavras que parecem conectadas demais? Deixa aqui nos comentários para mim a sua resposta, o seu insight sobre o que mais te trava até agora. Você consegue se imaginar aprendendo inglês sem precisar morar fora? Você entende como o uso de conteúdo autêntico e repetição pode acelerar a sua fluência? Eu tô aguardando seu comentário aqui embaixo, tá? Eu vou adorar ler e saber em que ponto você sente mais dificuldade. E assim eu posso adaptar melhor as dicas para o nosso próximo encontro. E como será nosso próximo encontro? Amanhã, no terceiro e último dia, eu vou te mostrar como amarrar todos esses pilares e transformar isso num plano de estudos prático. Anote as suas dúvidas. Se você ficar com alguma pergunta, coloca aqui embaixo também. Eu vou tentar responder durante as aulas ou nos conteúdos extras que eu estou preparando para vocês. Prepare-se, tem muita coisa boa vindo no último dia, inclusive a explicação mais clara que eu posso dar sobre como falar sem travar. Você não pode perder essa aula de amanhã, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem comigo aqui nesse segundo dia. Espero que essa aula tenha clareado de vez a ideia de que você não precisa viajar para aprender inglês de verdade. Basta ter um método que reproduza a imersão de forma inteligente e diária. Nos vemos amanhã na nossa terceira aula com 2 segredos avançados de compreensão auditiva e a jornada para destravar a sua fala de uma vez por todas. Um grande abraço e deixa aqui seu comentário, tá? É muito importante. Qual foi sua maior sacada na aula de hoje? See you tomorrow.